Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou aluna do Colégio Embraer e hoje eu vou dar aula para vocês de História sobre a Era Vargas. Em 3 de outubro de 1930, teve início no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e na Paraíba, um movimento armado para derrubar o Washington Luiz e colocar Getúlio Vargas no poder. O movimento foi vitorioso e no dia 3 de novembro, Vargas tomou posse como presidente da República. Somando todos os anos em que esteve à frente do governo federal, Getúlio Vargas foi o presidente que governou o Brasil por mais tempo. O primeiro período durou 15 anos, de novembro de 1930 a novembro de 1945. E o segundo período foi de quase 4 anos, de janeiro de 1951 a agosto de 1954. Para facilitar a compreensão e recuperar as características de cada período, os historiadores costumam dividir em fases o longo governo de Getúlio Vargas, em governo provisório, governo constitucional, Estado Novo e período democrático. Governo provisório abrange desde a chegada ao poder em 1930 até a eleição de Vargas para a presidência da República, de maneira indireta, pela Assembleia Constituinte. Em 1934, um dos marcos desse período foi a promulgação de uma nova Constituição para o país. Governo constitucional. Período democrático que se inicia na posse, em 1934, e vai até a implantação da ditadura, em 1937, Estado Novo. Época marcada por muitas lutas políticas na sociedade, como as que envolvem a Ação Integralista Brasileira, AIB, de inspiração fascista e os grupos ligados à Aliança Nacional Libertadora, de tendência comunista. Estado Novo. Período ditatorial entre os anos de 1937 e 1945. Durante essa fase, Vargas governou por decreto e outorgou uma constituição de inspiração fascista. As garantias individuais foram suspensas, o direito de reunião foi abolido e os partidos políticos extintos. Período democrático. Abrange desde a posse, em 1951, até o suicídio de Vargas, em 1954, época marcada por greves e escassez de alimentos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos do governo de Getúlio Vargas e as mudanças que ocorreu no Brasil. As políticas. Getúlio era apoiado por algumas oligarquias regionais, pelos tenentes que haviam participado das revoltas em anos anteriores, por setores da classe média e por muitos trabalhadores urbanos. Amparado pela força desses grupos, Vargas inaugurou um período de exceção, centralizando o poder em suas mãos. Para isso, dissolveu a todas as esferas do poder legislativo. Distinguiu os governadores dos estados, indicando para os cargos vagos interventores de sua confiança e anulou a Constituição Federal de 1891. Os políticos paulistas, que haviam perdido o poder com a Revolução de 1930, ficaram descontentes com a nomeação de um interventor que não era civil nem paulista para governar o estado de São Paulo. Eles também reivindicaram uma nova Constituição para o Brasil. A tensão no estado cresceu e, em julho de 1932, parte da população paulista se revoltou contra o governo, dando início a uma guerra civil que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista ou Revolução de 1932. Isoladas, as tropas de São Paulo foram derrotadas pelas forças nacionais após 3 meses de intensos confrontos em diversas regiões do estado. Em maio de 1933, aconteceram as eleições para a escolha dos parlamentares encarregados de elaborar a nova Constituição brasileira. Essa foi a primeira eleição no Brasil na qual as mulheres puderam participar tanto como eleitoras quanto como candidatas. Agora vamos falar sobre a Constituição de 1934 e a legislação trabalhista. A nova Constituição, promulgada em julho de 1934, incorporou a legislação trabalhista, o direito de as mulheres votarem, a nacionalização dos recursos de subsolo brasileiro e a possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras. A Constituição estabeleceu ainda que o presidente teria um mandato de 4 anos e seria escolhido por eleições com voto livre e direto. A única exceção deveria ser o primeiro pleito, a ser realizado de maneira indireta pelos próprios constituintes. Getúlio Vargas foi escolhido para ocupar o cargo, dando fim ao governo provisório, ao tomar posse em 1934. Uma das principais ações do primeiro governo Vargas foi o estabelecimento de uma legislação trabalhista, ou seja, de um conjunto de leis destinadas a regulamentar as relações de trabalho entre patrões e empregados. Com a nova legislação,
Diversos direitos foram assegurados aos trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias, instituição da Justiça do Trabalho, salário mínimo, aposentadoria, entre outros. Esses e outros direitos foram reunidos na Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, a CLT. E, por fim, Getúlio Vargas deixou o poder em 1945, através de um golpe branco orquestrado pelos militares. Ele foi forçado a renunciar após 9 anos no poder, incluindo o período do Estado Novo. Gente, foi essa aula. Espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.